Olá, vamos continuar a série interpretando o Apocalipse de João, capítulo 18, agora nos versos do 11 ao 14. Antes de começarmos o estudo, eu peço que você se inscreva aí no canal, curta, comente, compartilhe o conteúdo para nos auxiliar a espalhar a mensagem de Deus. Então vamos para a leitura do texto sagrado, Apocalipse 18, do 11 ao 14, onde lemos: Também os negociantes da terra choram e se lamentam a seu respeito, porque já não há ninguém que lhes compre os carregamentos de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, bem como de toda espécie de madeira odorífera, objetos de marfim e madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore, de cinamomo e essência, de aromas, mirra e incenso, de vinho e óleo, de farinha e trigo, de animais de carga, ovelhas, cavalos e carros, escravos e outros homens. Eis que o bom tempo de tuas paixões animalescas se escoou. Toda a magnificência e todo o brilho se apagaram e jamais serão reencontrados. Então estamos aqui no contexto da queda da Grande Babilônia. E com sua queda vem os lamentos. Já vimos os lamentos dos reis da terra, agora vemos também os lamentos dos negociantes da terra. E aqui, enquanto esses negociantes lamentam, eles se lembram de todas as coisas que eles comercializavam com a Grande Babilônia, obtinham lucros em cima disso, obtinham prazeres em cima dessas negociações. Então, esses negociantes, eles lamentam essa queda. Vamos ver os comentários dos antigos sobre isso. Vamos ler o comentário de Beda. Então Beda escreve: Eles lamentam a perda de todos os espetáculos do mundo e aquelas coisas que são agradáveis aos sentidos do corpo e que são adequadas para uso externo, pois os vários tipos de metais pertencem à visão, os odores ao olfato, os ungüentos ao tato, o vinho, o trigo e os óleos ao paladar. Na menção aos animais de carga e aos escravos, lamentam a perda de outros auxílios à humanidade, é isso em duplo sentido, pois ou eles falham quando este mundo passa, ou os miseráveis sobreviventes daqueles que deixaram as alegrias do mundo através da morte lamentam sua ruína como se fossem a ruína de sua própria cidade. Bom, então aqui Beda apresenta uma ideia muito genial, que ele associa esse lamento dos negociantes com os sentidos corpóreos. Então é como que se todos nós fôssemos esses negociantes, todos aqueles que pecam através dos sentidos, através dos desejos da carne. Estes são esses negociantes que lamentam pela queda de Babilônia, pois não mais sentirão esses prazeres corpóreos. Aqueles que são arraigados, aqueles que são apegados a esses prazeres, lamentarão a queda da Grande Babilônia, ou seja, de todo o mundo de Satanás, que os proporciona esses prazeres, né? Então, para a gente entender melhor isso, vamos fazer um resuminho aqui do comentário de Beda, associando o que ele fala com o texto sagrado. Então, as partes em negrito são tiradas do texto sagrado, e as partes que não estão em negrito são as associações que Beda faz. Então, sobre os negociantes da terra que choram e se lamentam, Beda escreve que eles lamentam a perda de todos os espetáculos do mundo e aquelas coisas que são agradáveis aos sentidos do corpo. Então, que coisas são essas e quais sentidos? Primeiro, sobre carregamento de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, objetos de marfim e madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore. Todas essas coisas, pois os vários tipos de metais pertencem à visão. Então, os metais preciosos, os objetos de marfim, né, a madeira, elas remetem aos prazeres da visão, os deleites através do olhar, né? Linho e púrpura, seda e escarlate. Então Beda vai ver aqui: as joias e objetos ungüentos são ao tato, porque esses ungüentos que ele fala se referiam aos objetos preciosos, né, da antiguidade, que tinham também que eram também perfumados, né? Então bem ornados também com linho e púrpura, né? Pintados ali de escarlate, com seda. Então esses objetos eles eram tateáveis, né? Você tocava, ele sentia prazer através do tato. Então, para Beda, quando a escritura cita então linho, púrpura, seda, escarlate, ela se refere a esse prazer manual, a todos os prazeres que nós temos ao tocar nas coisas, né?
ao encostar o desejo de tocar. Seguindo, então, toda espécie de madeira odorífera, de cinamomo e essência de aromas, mirra e incenso. Então, tudo isso, para Beda, se refere aos odores, ao olfato. Então, todos os prazeres que se tem com o olfato, com o sentido olfativo, né? Então, todos os aromas, a mirra, né? Tudo isso é uma tipificação dos prazeres que o mundo oferece, né? Em seguida, por fim, né, o vinho e óleo de farinha e trigo. Então, o vinho, o trigo e os óleos ao paladar. Então, tudo isso, né? Todas essas coisas, desde as pedras preciosas, o ouro, o linho, púrpura, seda, a madeira odorífera, as essências, os aromas, e por fim os alimentos, né, o vinho, o óleo, a farinha de trigo, todos são tipificações dos prazeres que o mundo oferece, o mundo de Satanás oferece aos nossos sentidos, à visão, ao tato, ao olfato, ao paladar. Então, para Beda, os amantes do mundo, os amantes de Babilônia, que estão tão acostumados aos deleites desses sentidos, eles vão chorar, né? Então esses negociantes, na verdade, são todos aqueles que estão presos aos pecados oferecidos pelo mundo, né? E estes são os que choram, são os que lamentam a queda de Babilônia. Então essa é a interpretação de Beda, né? A gente vê que tem uma profundidade muito grande e refere-se a todos nós, pois todos nós pecamos, né? E todos nós temos que, através do exemplo de Cristo, evitar ao máximo o pecado, nos afastar ao máximo dessas raízes babilônicas, né, que infelizmente estão em todos os homens, né? Todos os homens sentem esses desejos pecaminosos, então temos que nos afastar disso ao máximo, nos apegar a Cristo e ao seu exemplo. Para finalizar, eu gostaria de apresentar aqui o comentário de Próspero de Aquitânia, que ele é um comentário muito específico para aqueles que já conhecem a palavra de Deus, né? Então eu acho muito benéfico nós lermos este comentário para que não nos tornemos um desses negociantes, né? Quando a Babilônia cair, nós estivermos entre estes que a lamentarão. Então o Próspero, a primeira vez que ele aparece aqui, né, que ele é citado aqui no canal, ele viveu entre os anos 390 e 455, foi um escritor cristão e discípulo de Agostinho de Hipona. Próspero era um leigo, mas seus escritos mais influentes são admirados por suas qualidades clássicas. Então vamos ver o que ele tem a nos instruir aqui. Então Próspero escreve: de fato, como a soma total de toda a generosidade de Deus e a alma de todas as virtudes são dadas com este dom inefável, todos os outros dons nos são dados, concedidos para permitir que o anseio da alma fiel se esforce efetivamente pela caridade perfeita. Como isso não é apenas de Deus, mas é Deus, torna firme, perseverante e invencível todos aqueles a quem inunda com seu deleite. Mas as pessoas que não conhecem a doçura destas águas e ainda bebem das torrentes deste mundo, pessoas que mesmo depois de tocar com os lábios e provar da fonte da vida ainda gostam de se embriagar com o cálice de ouro da Babilônia, são completamente enganados por seu próprio julgamento e caem por sua própria culpa. Se persistirem nessa preguiça, eles mesmos jogarão fora o que receberam, pois sem a caridade é fácil perder todos os dons, os quais são inúteis sem a caridade. Então Próspero aqui, ele nos exorta a não perdermos a caridade, ou seja, o amor. E ele ainda afirma aqui que não é apenas de Deus, né? O amor, a caridade não é apenas de Deus, mas é Deus. Deus é a própria caridade. Então, se temos caridade, temos o próprio dom de Deus agindo através de nós, né? E isso nos impedirá de tomarmos daquele cálice da Babilônia, né? Aquele cálice da Babilônia. Pois, uma vez que nossos lábios já conhecem essas águas divinas, né? Já conhece o dom divino, uma vez que nós já conhecemos a parte de Deus, se nós retornarmos a beber do cálice de ouro da Babilônia e não nos arrependermos, nós teremos um fim semelhante àqueles negociantes que lamentam a queda da Babilônia, né? Um fim trágico. Bom, então finalizamos a mensagem de hoje por aqui. Eu agradeço muito que você assistiu até o final. Então, meu muito obrigado. Eu peço que você mais uma vez curta, comente, compartilhe e inscreva-se aí no canal.
ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos e que a graça do nosso Senhor esteja com todos.